Perfeito. Já está gravando. Bom, pessoal, então é o seguinte. Eu vou fazer sentado porque eu tenho que gravar e o áudio está aqui. Tá? Como que funciona? A gente vai falar nessa aula sobre memórias. Mas em memórias é bem tranquilo. Não tem dor de cabeça. Tá? Acredito que a maioria já sabe alguns conceitos. Já tem mais ou menos uma ideia. Mas é uma forma de complementar esse conhecimento de vocês com relação tanto a memórias internas quanto externas, tá? Bom, memória. O conceito principal dela é definir as funções e o objetivo, tá? Como função, ela armazena informação, tá? E são manipuladas por um sistema de computador. Então, assim, o que acontece com a função principal dela? É armazenar informação durante os processos, tá? Ela está ali para auxiliar no armazenamento durante a execução dos programas, do sistema operacional. Perfeito, isso aí a gente já tem essa ideia. Com relação ao conceito, o conceito está atribuído da seguinte forma, tá? O computador ele precisa, né, é obrigatoriamente necessário que todo o processo seja executado de forma uniforme pelo processador, tal, e que essa informação, ela sendo obtida de meio externo ou interno, ela precisa estar sempre consistente, tá? Então, quando a gente fala em memória, automaticamente a gente vai falar sobre gerenciamento de memória, tá? Porque a memória, como correspondência física, é apenas um circuito que armazena de forma volátil ou não, tá? Aí você vai encontrar os dois modelos. Mas dentro do sistema computacional, a função e o conceito principal dela é armazenar dados, tá? Independente de qual a funcionalidade ou execução que você vai atribuir a ela. E o objetivo é justamente fazer com que esses dados ou informações gravadas sejam recuperadas, né? Se você escreve uma informação ou armazena, ela te dá essa possibilidade de você poder talvez reutilizar ela ou não. Aí vai de acordo com as situações. E é claro um subsistema do sistema computacional. Mas o que seria um subsistema? Né? O sistema operacional ou o sistema computacional, né, na arquitetura é um conjunto de subsistemas. Você tem na arquitetura de computadores um subsistema para gerenciar entradas e saídas, que é o próximo tópico, gerenciar memória, gerenciar processamento, gerenciar recursos. Então, assim, são subsistemas que fomentam essa ideia do sistema computacional, tá? Bom, aí nós temos vários tipos de memórias e várias, não só funções, mas vários objetivos que são dedicados, são específicos, tá? Então, a memória está vinculada a essa ideia de aumento de velocidade do processador. Por quê? O processador, ele, por mais que tenha como execução o processamento dos dados, os cálculos, ele também possui uma memória, tá? Uma memória que é denominada como memória interna. Essa memória armazena os cálculos ou instruções ou resultados de operações que o seu processador realiza, né? Ou seja, que a leitura e a transcrição desses dados sejam realizadas e armazenadas. Então, o que acontece? Quando aumenta a velocidade, significa que a memória ela está ali para auxiliar durante os processos. Imagina que você não tenha como armazenar essa informação. Então, o processador buscaria essa informação ou faria leitura em tempo real e a partir do momento que ele fosse lendo bit a bit ou bloco a bloco, ele fosse processando e devolvendo. Isso faz com que você tenha um gargalo de tráfego de dados dentro do barramento. Então, a memória, quanto maior, melhor, tá? E não é quanto maior, melhor do tipo... Kendi, mas tem computador que eu coloquei 16 GB de RAM, mas você tem um núcleo de processamento. Não interfere tanto. A quantidade de armazenamento que você tem em memória não acaba sendo superior à necessidade ou, né, quantidade de execuções que o seu processador executa, tá? Às vezes influencia, às vezes não, vai depender da situação. Um outro item seria essa capacidade de armazenamento dos sistemas computacionais. Hoje, se você observar, processador, né, muda cada 6 meses tem uma versão nova, uma versão beta, ou fabricantes estão sempre lançando uma ou duas versões por ano. Memória não. Memória você tem um reuso do mesmo modelo por um tempo maior.
né? Então, por exemplo, se pegar a memória principal, né, que é a memória RAM, ela meio que reinou DDR3 por uns 6, 7 anos, pelo menos, né? Hoje veio DDR4, depois vai ter provavelmente um DDR5, eu não sei qual parou. Mas se você observar o tempo de vida, de ciclo de desenvolvimento, é maior. O processador não, todo tem uma nova geração, um novo modelo, mais núcleos ou, né, uma quantidade menor de consumo de energia, sempre tem uma relação. E a memória, ela tem esse ciclo de armazenamento um pouco mais longo, tá? Aí você fala, mas é uma necessidade? De certa forma, né, você ter uma melhora constante. Só que acontece, diferente da unidade de processamento, a memória ela possui um gancho de barramento que também precisa acompanhar, tá? Então o que acontece? Não é apenas a memória, mas sim todo o conjunto que precisa andar seguir a mesma evolução. Tanto é que, se você uma outra observação é as versões de placa-mãe. Por mais que você tenha mudanças às vezes de geração de processador, às vezes uma placa, num soquete, chipset e tal, serve para 2, 3, 4, 5 gerações. Se eu não me engano, a versão da terceira, quarta e quinta geração era o mesmo soquete. Quer dizer, você teve 3 mudanças de processadores em termos de geração, seguindo o mesmo padrão de placa, né? Mudando um ou outro recurso. Mudou, na quinta geração já veio, às vezes, USB 3.0, mas isso não influencia diretamente na placa-mãe. Porque a placa-mãe ela é funcional, vamos dizer assim, através de processamento, ou seja, o soquete, barramento do processador, memória, tá? E o seu conjunto de recursos internos, não para, por exemplo, gerência de entrada e saída, né? Se é USB 2.0 ou 3.0, isso não vai influenciar tanto no núcleo computacional, tá? Bom, e o ideal é que então o processador não fique parado esperando por muito tempo. Então, quanto maior a memória, o seu processador ele vai aproveitar mais. Ele não vai precisar, por exemplo, ficar parado, ocioso, enquanto o controlador dele realiza a transferência da memória principal para a memória interna dele. Tá? Então isso influencia. Quanto maior a memória, menos. Seria aquela ideia. Se você está com um balde de 5 litros, você tem que, para buscar 50 ali, são 10 vezes. Se está com um balde de 20, é 2 vezes e meia. Você já completou, né, a carga. Então a capacidade ela influencia. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Suponha que o processador ele manipula um dado de 5 nanosegundos. Suponha que a memória então desse sistema computacional possa transferir um dado do processador em 60 nanosegundos. Então, se você já tem uma carga, né, ou seja, um cálculo, se você já tem uma resposta, significa que dentro desse conceito, qual é o tempo de ociosidade, né? Se você sabe que ele manipula a 5 nanosegundos e a memória ela demora um pouco mais para transferir, 60. Então, você tem um acúmulo de folga de 55 nanosegundos. Mas Kendi, é muito pouco. Nanosegundo é pouco, mas para um único pacote de leitura, ele faz trilhões. Um clock, 1 GHz é 1 bilhão. Então, assim, é muita coisa. Então, se você tem um computador de 1.8 GHz, é 1.8 bilhões de clock, ou seja, de busca de cálculo, né? E não é pouco, tá? É bastante. Bom, volta aqui. Então, a gente tem que pensar que a memória ela possui um crivo de desempenho. Ela precisa ser quantificada, né? Você quantifica ou qualifica seu processador pela velocidade. Memória é a mesma coisa, tá? Ela granula desempenho, tá? Então, o que geralmente faz aumentar a produtividade do sistema? Quando você melhora os seus componentes, né? Então, a melhora da produtividade está relacionada na melhora dos componentes internos. Memória, armazenamento secundário. Olha o ganho de velocidade quando você sai de um HD para um SSD. E você nem mexeu no processador, né? Você não fez alteração nenhuma, praticamente, entre aspas. Mudou apenas de magnético para o estado sólido, né? Que é o SSD. Mas nisso você ganhou às vezes 10, 15 vezes mais desempenho do que se, por exemplo, tivesse trocado uma memória de 4 GB para 8.
tá? Isso é relativo, tá? Porque para cada modalidade de alteração, ou cada alteração que você realiza no meio computacional, tem um sentido diferente de melhora, tá? Bom, mas com isso, né, como que eu poderia, né, pensando na memória, desenvolver memórias com maior velocidade? Perfeito. Se você pegar a DDR1 ou a DIMM, né, que é uma das primeiras versões de memória lá atrás, e hoje uma DDR4, você tem um clock de 233 MHz, né, ou seja, uma frequência de trabalho de memória de 2.33 ou 1.33, já teve memória de, sei lá, 100 MHz, que é pouco, tá? É pouco. Para 2.400, 2.600, então você teve um avanço, só que 20 anos para ter esse avanço é muito tempo, né? Mas em processo de evolução, para a memória foi o suficiente, porque hoje você às vezes já não tem mais um gargalo na velocidade de memória, o gargalo está em outros recursos, tá? Bom, então desenvolver memórias com maior velocidade. Oi. Funcionava de disquete? Antigamente, algumas máquinas, como por exemplo as in-lot, sistemas in-lot, tá? Elas possuíam um formato de armazenamento secundário, como por exemplo o de cartão. Acho que não é bem o disquete, acho que é memória em cartão. Então, memória em disquete? Não sei, se tinha que colocar o disquete lá para funcionar. Tá. Aí funciona da seguinte maneira. Que seria a ideia do cartão, tá? São sistemas. O sistema operacional é um sistema em lote, é um sistema em pacote. Então, ele faz a leitura em tempo de execução dentro do dispositivo que você coloca. Alguns equipamentos, isso muito antigo, tá? Mais antigo assim, mais de 20 anos. Tá? Hoje você não encontra mais, nem sei se chega a funcionar. Mas antigamente tinham equipamentos que você precisava fornecer armazenamento para ele, tá? Eram ideias era disquete, tinha os bolachões, tinha os menores. Antigamente era de papel, tá? Não era plástico, você não tinha um disquete de plástico. Só que também eu já vi sistemas rodarem em armazenamentos secundários, por exemplo, igual você faz hoje com pendrive. Coloca o boot, às vezes o próprio, acho que a instalação do Linux é assim. Você pode executar ele no live ou fazer a instalação. O live, ele vai carregar o sistema a partir do dispositivo móvel que você plugou. Desligou, tirou, não tem mais sistema operacional no equipamento, tá? Antigamente você comprava-se o sistema operacional em DOS ou que era pouco, era um sistema que a gente chamava de sistema em lote, onde a execução era única. Você colocava o disquete, ligava, ele fazia a leitura e subia aquilo que ele lia dentro do disquete ou do armazenamento, tá? Seria nessa ideia. Só que não é considerado memória porque é um armazenamento, mas não é uma memória vinculada ao sistema. É que eu não trouxe meu chaveiro. Eu tenho um chaveiro que eu transformei em chaveiro de uma memória muito antiga, de pelo menos uns 25 a 30 anos atrás, tá? Ela é compridinha, é fininha assim, desse tamanhozinho assim. Acho que eu tenho uma foto dela aí, eu vou mostrar ela, tá? No histórico do slide. Ela é pequenininha, tá? Tanto é que acho que ela tem 128 KB. Mas na época 128 armazenava, sei lá, 100 mil arquivos TXT. E era bastante, porque a maioria das informações eram extensões baixas. TXT, .bat, né, extensões simples, tá? Esse disquete roxo que você chegou aqui. Precisava... eu não vou saber te falar. Pode ser um zip, só se for um zip. Ó, eu vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver, ó? Memória... Eu não sei se assim... Era isso. Tá, mas esse daqui é um disquete comum, tá? De 1.4, 1 mega e meio, tá? O que acontece? Esse daqui não é o disquete que... Era esse aqui, ó, se eu não me engano. Deixa eu ver. Esse era o disquete da época, é o MD, 2HD, tá? Esse daqui é de 76, quer dizer, é bem antigo. Essa versão aqui parece que ela não tá de papelão, mas ela te juro, era do tamanho da palma da mão. E você tinha que enfiar e girar. A hora que você girava a alavanca, aí que ele fazia a leitura.
tá? Esse armazenava pouquíssimo. Ó, ele tinha 8 polegadas. 8 polegadas é 2,5 a polegada. 8 vezes 2,5 dá 16, quase 20 centímetros de disquete. E era fino igual um papel. Aqui tem mais ou menos as trilhas e tal. De leitura, capacidade, ó, 320 KB, 160, 720 KB. Que hoje, se você pegar um arquivo MIDI, não cabe nesse 1.2, né? Então, assim, é isso que trazendo ela para alta densidade, mas inicialmente eram esses aqui. E antes desse, que é o que eu falei que era o de cartão, o cartão papel, era mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para facilitar. Não, memória não, vai ser assim, armazenamento e cartão papel antigo. Vamos ver se assim vai trazer. Eram cartões perfurados, tá? Era isso aqui, ó, tá? Isso era a memória de antigamente, tá? Esse cartão tinha uma máquina que fazia a perfuração, tá? Como se cada um desses pontinhos fosse um registro de bit, tipo zeros e uns, tá? Então você enfiava às vezes 40 cartões desse para salvar um arquivo TXT com, sei lá, 14 linhas, tá? Essa é a ideia, tá? Mas eram esses cartões assim, ó, tá? E aí você colocava na máquina, a máquina puxava e ela lia aonde tinha falha e conseguia. Oi? Era o sistema da época, mas isso aqui é muito antigo. Isso aqui nem sei data certinho, de 74 para trás, tá? Aqui não vai ter aqui a data, tá? Mas seria isso aqui, ó, é o museu. É museu, tá? Ó, 1725 até 1800, tal. 1950 com a IBM foi o método que expandiu a parte eletrônica. Então, a partir de 1950, tem 70 anos atrás, era isso aqui, tá? Isso aqui vingou até 1970 e pouco, antes de vir o bolachão, tá? Bom, mas tem sistemas que fazem o uso de recurso externo, tá? Bom, o problema então dessa solução seria o custo de fabricação elevado. Realmente, memória é o item mais caro que nós temos hoje. Tanto é que o processador ele vem com uma memória interna, cache de, sei lá, 4, 6, 8, 12 MB, acabou. Tá? Por quê? É muito caro o armazenamento interno. Registrador, então, nem se fala. Tá? É absurdamente caro. Tá? Por quê? E são poucas as empresas que possuem ferramenta para desenvolver, tá, esse tipo de armazenamento. Tá? A Intel, tanto é que a Intel ela não fabrica a memória interna do seu processador, ela compra de terceirizados. Tá? São empresas específicas que trabalham com tipo nanotecnologia, porque hoje chegou num ponto em que o recurso é muito pequeno, tá? É minúsculo, é imperceptível. Você possui, por exemplo, 2, 3 milhões de itens a cada 1 milímetro cúbico. Tá? Em um espaço de 1 milímetro cúbico você tem 2, 3 milhões de, não vou dizer registradores, tá? Que são os componentes para armazenamento do processador, tá? Só que é de baixíssima capacidade, é muito baixo, tá? Não dá nem para nós. Por isso que a gente fala, o processador ele não trabalha com armazenamento em gigabyte. Megabyte ainda foi um sufoco, porque processadores 10 anos atrás não era ainda. Você tinha equipamentos aí com memória interna do processador a 512 KB, 256, tá? Bom, e aí a gente tem esse impasse em que a quantidade de instruções executadas por segundo em um processador dobra a cada 1 ano e meio. Isso na lei de Murphy, tá? Era para ser assim. Hoje diminuiu. Durante um bom tempo, essa lei de Murphy, né, se estabeleceu em que o processador, de cada 1 ano e meio, você tinha o dobro de velocidade e a metade do tamanho, né, do dispositivo. A velocidade de acesso à memória então aumenta apenas 10% a cada ano. Por isso que o tempo é maior. Se você observar, nós paramos na memória 16 GB. Eu não vejo pente de 32 GB de memória. Pente de memória, né? Difícil. A não ser para mainframe, que aí tem até 64, tem 128. Mas fora não é desktop.
tá? Não é algo específico, tá? Mas você não tem isso. Então, esse aumento, ele é, se você parar para fazer a análise, ele é gradual em 10% ao ano, tá? Então, ele dobraria a cada 10 anos. A capacidade de armazenamento quadriplica a cada 36 meses. É, mais ou menos isso, tá? Bom, e aí a gente tem que falar um pouco sobre como funciona essa ação de armazenamento, né? Então, o próprio nome ele condiz, ele fala assim, ó, bom, se eu vou armazenar, eu vou salvar, eu vou guardar informação. O método de operação é trabalhado dessa forma, escrita e gravação, né? Ou seja, você escreve a informação, você grava isso. Aí você vai falar assim, Kendi, mas tem diferença? Tem no modelo, tá? Porque a gravação é algo meio que, entre aspas, permanente. A escrita, ela pode ser refeita, tá? Por isso que eu falo, quando você compra um disco óptico, né, um CD, você gravou o CD, errou, deu falha, acabou, não tem volta. Você não tem, ela não é regravável, né? Depende do modelo do dispositivo, do recurso, você escreve. Depende do modelo, você grava. Num HD, você escreve. Por quê? Querendo ou não, você depois pode fazer apagar aquela escrita. Quando você grava, significa que automaticamente se torna um item permanente, tá? Então a gente vai ver que tem essa diferenciação lá na frente. A ação de recuperação, o retrieve, né, no caso da recuperação do uso do que foi armazenado, e a gente tem como esse método chamado de leitura read, tá? Read. Bom, e aí a gente tem alguns não impasses, mas algumas diferenciações de tipificação. Como que a gente determina uma diferença entre memória e armazenamento? Lembrando que memória armazena. O armazenamento em si, ele faz uma reflexão de que você armazena uma informação não temporária, né, com às vezes, muitas vezes permanente, tá? Então, a memória em si, quando é tratada como memória DRAM ou SRAM, né, o cache, são dispositivos que acabam perdendo a informação quando deixa de possuir aí, por exemplo, o vínculo elétrico, né, ou seja, a energia. Tá? Quando desenergiza ela perde, né, a energização, ela apaga, ela limpa. Tá? E nós temos o storage ou armazenamento em si, que é essa sim, já tem um tempo de vida maior em termos de tempo de armazenamento. Tá? Então elas não perdem o conteúdo depois que, né, são desligadas ou deixam de passar energia no seu circuito. E a diferença é que é essa. A memória ela vai armazenar temporariamente e o storage, em tese, temporariamente. A não ser que você faça a remoção, ou seja, realize, né, o processo de regravação ou regravação, porque não é apagar. Quando você deleta uma informação do HD, o que ele faz? Ele substitui ou ele libera as trilhas do disco, né, as lacunas, como livres, desbloqueadas. E aí, quando você salva uma nova informação, ele vai lá e sobrescreve aquilo. Então ele não apaga, tá? Quando você deleta um arquivo do HD, ele não apaga por definitivo, tá? Ele fica lá. Depende. Quando você formata, o que você faz? Vamos supor, eu vou instalar o sistema de novo, vou formatar. O sistema, para formatar, o que ele faz? Ele pega aquele dado e transforma em zero, por exemplo. Ele escreve valor zero. Ele está formatado, tá? Ele substitui aquele dado binário por um zero ou por um valor qualquer, tá? Mas ele não faz, a não ser que você passe um zero fio, que aí é um recurso, por exemplo, de fábrica. Você realmente zera, ele está nulo, tá? Ou excluir partição. Então você excluiu a raiz do armazenamento, tá? Aí já é outro BO. Por isso que eu falo, deletei. Pô, se você deletou e não mexeu no computador, um exemplo, deletei uma pasta com 25 GB. E eu percebi que eu deletei e já desliguei o computador. Se você tirar desligado, né? Tirar o HD, jogar numa outra máquina como secundário e passar um software, recupera. Agora, se você continua usando, o que acontece? Conforme você junta informação, ele vai sobrescrever aqueles dados que foram liberados para serem regravados, tá? Bom, então memórias são constituídas por vários grupos, né, de bits.
O que seria a ideia de grupos de bits? São tratados como um conjunto, ou seja, um aglomerado de informação. A memória, querendo ou não, ela trabalha com informações binárias, tá? Então ela faz o seu registro no padrão máquina, tá? É atribuída a ela funções em assembly, por exemplo, para gerenciar esses dados, mas querendo ou não, é por blocos de bits. Então ele se move em blocos, é tratado como um único elemento, são identificados como uma unidade, aliás, para efeitos de armazenamento ou transferência. Esse conceito primário, tá, de memória, elas geralmente são constituídas a partir de elementos físicos, tá? E esses elementos físicos precisam estar atreladas à forma de armazenamento, ou seja, qual é a forma de alimentação para que essa informação seja gravada. No disco magnético, o próprio nome diz, ele é gravado através de um impulso magnético, né? Lá na cabeça de gravação, tá, do disco. Agora, quando você tem, por exemplo, uma forma elétrica, a forma elétrica ela vai de acordo com circuito, né? Então armazena através, por exemplo, de uma flash, né? Um flashcard, flash disk, né? Ou seja, um armazenamento. E aí esse tem uma duplicidade que a gente vai ver lá na frente com relação ao tempo de gravação. E a óptica, que é literalmente gravar, queimar, ele queima, tá? Aí você vai falar assim, Kendi, um CD ou DVD regravável, você grava uma vez, como é que você libera? Aí tem uma jogada. O que ele faz? Ele tem um ciclo, tá? Se você observar, o CD e DVD, ele não é... O regravável, ele não tem uma vida infinita. Gravou 4 vezes apagando as informações, ele começa a perder, né, campos de leitura. É como se você falasse assim, ó, eu tenho um formato de armazenamento que ele faz a gravação em parte do bloco da trilha, tá? Ele não completa toda a trilha. Então ele deixa uma lacuna para fazer uma subscrita. Aí ele anula a regravação. O que ele faz? Ele queima, anulando aquele bloquinho. É como se você pegasse um bloco e dividisse em algumas quantidades de vezes. E aí você consegue então apagar aquele e liberar o próximo bloco. Então ele lê e fala assim, ó, se nunca foi usado, quer dizer que todo bloco tem um início já remarcado. Então ele sabe que a partir dali ele tem um bloco livre. Então ele vai fazendo, conforme você grava, limpa, ele vai refazendo esse processo. E tem vida curta, tá? Tanto é que eles falam que a grande parte dos CDs regraváveis duram de 3 gravações no máximo. Depois começa a corromper ou ter algumas dificuldades, tá? Às vezes durante a leitura não consegue fazer leitura, ele fica meio patinando, é normal. Bom, próximo. E aí a gente tem a mesma hierarquia, né, responsável por grande parte da classificação em termos de memória. Registradores são os mais rápidos, cache vem em segunda e terceira posição. Registrador está dentro da unidade de processamento, dentro do processador. Os caches estão vinculados à parte norte do processador, onde armazena dados e faz comunicação direta com a memória principal. Logo em seguida vem a principal, disco rígido, ópticos e fita magnética, tá? Essas bibliotecas robotizadas é porque a fita ela trabalha num formato parecido com fita cassete, fita VHS, tá? Então é parecido, tá? Mas já não tem aquele, né? E é claro, o custo também é elevado. O sistema, né, ele necessita desses daqui. O daqui para baixo é apenas um sobreposto de recurso secundário, tá? Bom, tempo de acesso é um dos parâmetros principais que nós temos para a memória. Quanto tempo leva para essa memória realizar os processos, tá? Então é um parâmetro de análise, igual o benchmark que você faz quando você quer verificar se o seu computador é compatível ou possui uma classificação boa para determinado software ou algo assim, tá? Então é o período de tempo decorrido desde o instante que foi iniciada a operação até ela finalizar, né? Até ela concluir. Claro que a memória, ela deve, de acordo com a quantidade de blocos, né, de acordo com o modelo, vai ter um time diferente de tempo de resposta. Memórias mais antigas possuem um reflexo, vamos dizer assim, de ação mais lento.
Memórias mais atuais possuem um reflexo de ação mais rápido, tá? Ah, mas o que diferencia? Somente barramento? Não necessariamente. Componentes utilizados em cada memória, né? Antigamente, memória não era dual chain, ou seja, não tinha essa possibilidade de trabalhar em duplicidade, né? Fazer a marcação em módulos. Hoje não, você tem memória modularizada, né? Então são referências que durante a evolução ganharam aí uma melhoria, tá chovendo, de desempenho, né? E se tornou um parâmetro. Então o tempo de acesso de uma memória é dependente de sua tecnologia de construção, né? Por isso que a gente dá assim, DDR2 é mais lenta que a 3, porque não foi somente nomenclatura, teve mudança de estrutura, tá? Ou seja, de tecnologia envolvida. Capacidade é um parâmetro, tá? A quantidade de informação armazenada vai gerar, por isso que eu falo assim, mas esse computador só tem 2 GB. Beleza. Às vezes o sistema que você utiliza é compatível com 2 GB, ele não precisa mais que isso, ele vai rodar normal. Às vezes, se é um software, um sistema que precisa de mais, você tem que aumentar, senão ele fica muito lento. Ele começa, porque é pouco armazenamento para uma grande carga de dados. E aí nós vemos, voltamos para uma parte definitiva da memória, que é o quê? É a volatilidade dela, o tempo de armazenamento dessa informação. Nós temos memórias não voláteis e voláteis. As não voláteis são as que, por mais que percam a energização do recurso, mantém-se gravado, né? É aquela que retém informação quando não há mais energia elétrica correndo dentro do seu circuito. As voláteis já é o inverso. Cortou energia, cortou informação, zerou. Elas literalmente perdem, tá, a informação. Que é o caso dos registradores e das memórias do tipo RAM, né? Que é as memórias que a gente vê hoje dos equipamentos. Bom, aí nós vemos os três principais núcleos, né, ou tecnologias envolvidas para o desenvolvimento de cada tipo de memória. Semicondutoras, ou no caso memórias eletrônicas, são as que nós vemos hoje como memória RAM. Tá? A magnética são armazenamentos secundários, como discos, né, disco rígido, disquete, fita, que possuem uma forma de gravação que não envolva energia para se manter, né, armazenado. E o óptico, que também faz aí através de feixes de luz, que vai queimando a superfície, né, ou gravando a superfície do disco. Tá? A temporalidade é outro parâmetro, que é justamente o tempo de armazenamento. Então nós temos o permanente e o transitório ou temporário. Permanente é dos discos rígidos, você faz a gravação e vai durar, tira da energia, bota, o armazenamento está lá. É claro que se você deixar esse disco, por exemplo, próximo de equipamentos que geram campo magnético, vão afetar os dados, tá? Por isso que, se você observar, o gabinete ele evita, ele tem uma distância mínima de um HD a outro, é recomendado. Por mais que você faça, Kendi, mas lá tem 4 que fica, eu coloco geralmente um embaixo do outro. Pode. Poder não seria, não pode, tá? Não é que não pode de não poder. Vai funcionar? Sim. Qual que é o risco? O risco é, se caso houver alguma descarga ou um defeito do dispositivo, ele pode interferir no campo magnético de cima. Kendi, mas ele é isolado. Ele é, mas o mínimo de magnetismo interfere, tá? Então é complicado. Você fala assim, mas qual é o risco? O risco é, por exemplo, se durante o processo de escrita e leitura, como ele esquenta, e o esquentar ele expande o campo, e esse campo pode interferir na gravação do de cima ou no de baixo. Às vezes a gente fala assim, mas tá, e por que vem lacunas próximas? É que na realidade o gabinete ele precisa se adequar ao modelo de placa, né? E tem placas que possuem conectores próximos aquele primeiro slot, vamos supor, de armazenamento do HD no gabinete. Então você às vezes coloca lá embaixo, por isso que ele te dá essas posições. Não quer dizer que você possa colocar um embaixo do outro e fazer como se fosse um sanduíche, tá? Evita a proximidade, coloca pula um espaço, coloca o outro, uma distância razoável. Deixar ele um em cima do outro é um risco, tá? Bom, e nós temos lá o transitório temporário, que são as memórias, né, os registradores, que é as voláteis.
O custo é um parâmetro também, tá? É claro que se você parar para pensar, o custo da memória RAM é muito superior. Você paga, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Mas hoje uma memória RAM está R$200, 8 GB, um exemplo, tá? De uma versão. Um HD de 500 GB você paga R$140. Então, o armazenamento, dependendo do componente, muda. 4 GB, pensa bem, hoje um processador está custando aí R$1.800, mais top, R$2.000, não sei, um exemplo. Só que ele vem com 12 MB de cache, muito pouco, em termos de armazenamento. Mas tem processador, eles são 8 núcleos, tudo bem, mas o que encarece não é os processadores, o que encarece são os componentes de armazenamento. Tá? A gente tem mais ou menos uma base, eu não lembro aqui, mas tem uma empresa que ela quantifica o preço, tá, dos registradores então ele tem mais ou menos uma base da diferença. É cerca de quase 40% do valor do processador está referente a armazenamento. E aí você fala, R$2.000, 40% dá R$600 mais ou menos, um exemplo. Para 12 MB, R$600 é pouco. Mas é porque é muito rápido, um armazenamento muito caro, tá? Aqui eu dei mais ou menos um exemplo, tá, dessa parte de custo. Um disco rígido de aproximadamente 500 GB, custa em torno de... aqui eu citei na época, tá? Mas R$317, mas a referência aqui embaixo é a mesma, tá? Então não está disparo, tá? Você pagava na época 300, pouco mais de R$300, davam 0,000634 reais, né, por megabyte, beleza. Se você pegar uma memória semicondutora, que é uma memória RAM de 4 GB, que custe aí na faixa de R$150 e fizer o cálculo, dá 0,03, ou seja, 3 centavos por mega. Aqui você está dando, para dar centavos você ainda tem 2 casas. Quer dizer, está muito longe, tá? O custo é muito maior, tá? Não tem nem... Isso é uma referência de... pode botar uns 6 anos atrás ou mais, tá? Bom, e aí então a gente entra nessa ideia. Poxa, por que então o computador não é feito só de registradores? Porque se fosse feito só de registradores, a escrita e leitura seria rápida, porém o custo muito elevado, tá? Teria equipamentos aí que precisariam pagar 12, 15, 20, 30 mil reais para ter, sei lá, 1 GB de armazenamento primário, ou menos, 512 MB, tá? Então é um custo elevado. Possui uma maior velocidade de transferência, né, os registradores em relação às outras memórias, menor capacidade de armazenamento e maior custo. Tempo de acesso. Aqui está na faixa de 1 a 2 nanosegundos, mas é bem menos, porque nessa referência aqui, se eu não me engano, do livro que eu tirei, estava na versão do Pentium 4 ainda. Não entrou nem no Dual Core. Tá? Então hoje você trabalharia aí a meio ou menos 0,01 nanosegundo, tá? Nos mais atuais, tá? Capacidade aí também já teve uma mudança, tá? Armazenamento geralmente dos registradores aqui está em torno de 8 a 128 bits. Na capacidade a gente teve uma melhora, mas não tanto, tá? Gerando aí 512 bits, não é nem kbytes, tá? É bits. Então, assim, é muito pouco, mas é muito rápido, tá? Então, o que ganha na velocidade compensa. Então, você não precisa estender tanto o armazenamento dela, tá? Bom. Os registradores com relação à volatilidade são memórias semicondutoras voláteis, ou seja, perde a informação. Tecnologia MOS. Tá? Esse é um armazenamento específico para registradores, tá? É a mesma utilizada nos processadores em termos de componente estrutural, tá? Temporalidade, guarda informações o mais temporário possível, portanto são memórias transitórias, elas tentam armazenar. O registrador é em tempo de execução, ela é transita, ela não é uma informação que obrigatoriamente vai ficar lá armazenada enquanto a sua máquina estiver ligada. Não, ela é do jeito que ela é lida, ela é dispensada. Ela é lida, dispensada. Ela não fica lê e termina, espera terminar o bloco. Não, leu,
o processador ele já indica para o controlador que ele precisa liberar aquele bloco. Então é transitório, tá? Custo mais alto da hierarquia e assim por diante, como eu havia falado. Memória cache já é a segunda memória mais rápida, tá? Ela não está vinculada diretamente ao processador, ela fica no mesmo soquete, tá? Ela fica no mesmo bloco da ponte norte, tá? do processador. Ela é muito maior que o registrador em termos de capacidade, porém ela tem uma velocidade um pouco menor. Bom, então a memória que fica entre o processador e a memória principal, tá? Foi desenvolvida para melhorar o desempenho do sistema computacional, realmente. O processador, os primeiros possuíam apenas registradores como recurso de armazenamento transitório, só que conforme o sistema operacional foi evoluindo e ganhando mais corpo, porque antigamente o sistema operacional, com isso, vou dar uma ideia, tá? Hoje um disquete o disquete era 1.4 mega, 1 mega e pouquinho. Para instalar o sistema Windows 95 precisava de 92 disquetes. Então se você fizer o cálculo, vai dar 120, 130 mega de sistema operacional, um sistema gráfico. Só que o tempo de leitura do disquete era muito lento. Então para fazer a instalação do sistema, eu, às vezes levava 2 horas, 3 horas para instalar, não falando configurar, só para ele ler todos os disquetes. Ia pedindo um por um, tá? Então você ficava. Tanto é que os disquetes vinham enumerados, tá? Windows, off, um de 98. Aí ele pediu 2, você tirava, colocava, a hora que encaixava, fazia a leitura, pedia o terceiro e assim por diante, tá? Bom, então ela foi desenvolvida para gerar mais processamento, ou seja, para conseguir armazenar mais informação para o processador não ficar toda hora, às vezes, solicitando que o registrador buscasse informação, porque antigamente o processador era responsável por posicionar os dados ou as informações em memória, tá? Então a memória cache ela foi desenvolvida para dar um melhor desempenho. A função é acelerar a velocidade de transferência das informações do processador para a memória principal, melhorando o desempenho do sistema. A memória cache ela possui levels ou níveis, tá? Então a gente tem lá as denominações dos níveis, né? L1, L2, L3. L1 e L2 internas ao processador, já a L3 é externa ao processador. Mas por que, Kendi? Geralmente a L1 e L2 está responsável para fazer a comunicação, entre aspas, da memória cache com o registrador do processador. Já a L3 é responsável pelo armazenamento da memória cache com a memória principal, tá? Então ela tem esses 3 níveis. E se você observar em termos de capacidade de armazenamento, a L3 geralmente é maior, tá? Você tem, às vezes, vamos supor, L1 e L2 um exemplo, tá? Nas mais antigas, de 1 mega, só que a L3 é de, sei lá, 2 mega, é o dobro, tá? Por quê? A informação gerada, ou a necessidade de uma maior carga de dados entre memória principal é maior, e processador é maior, então o L3 geralmente ganha mais, tá? Ele é maior em termos de armazenamento. Bom, o tipo de memória cache seria a RAM cache, tá? É um padrão já. Tempo de acesso de 5 a 20 nanosegundos, isso numa versão antiga de processador. Hoje, é claro, está na faixa de 2 nanosegundos ou a menos, tá? Só que ainda assim, os registradores, é disparado, não tem como comparar, tá? Muito em cima e outro muito mais embaixo, tá? Capacidade não tão grande nem tão pequena. A memória cache ela varia nessa casa de 1 até 8, 10, 12 mega, tá? Você não vai ver cache maior que isso, tá? Bom, então a memória cache tem eficiência de 95%, de 95% a 98%, ou seja, a cada 100 acessos ao processador, a memória cache, então, dentro dessa, registros dentro dessa memória cache, ele encontra o valor desejado de cerca de 95% a 98% deles. Então, aí você vai falar assim, poxa, Kendi, mas ainda assim é falho. Mas o controlador dela tem métodos de proteção, tá? Tempo de leitura, retorno, blocos, igual é realizado, por exemplo, em tráfego de dados na internet, tá? A sua placa de rede, ela assimila pacotes. O gestor, o gerenciamento da memória cache também assimila pacotes. Ele pega o primeiro e já sabe quem é o último, então ele consegue identificar esses blocos, tá?
Com isso, então, aumenta a capacidade da memória cache e eleva-se também o custo do sistema computacional. Memória cache é uma memória também cara, tá? A memória cache, volatilidade, ela é do tipo volátil, então ela também perde as informações, tirando a energia. Tecnologia, são fabricadas tecnologias de memórias estáticas, essas RAMs, tá? Hoje eu não sei as mais atuais, mas acredito que é o mesmo processo, tá? De tecnologia. Não é uma memória que muda constantemente, tá? É uma tecnologia que já atingiu um certo... É difícil ela melhorar, a não ser, é claro, reduzir o tamanho para caber mais componentes para armazenar mais. Temporalidade, o tempo de permanência de instruções e dados é menor que a duração de execução do programa, qual a instrução do dado a ela pertence, que é a mesma ideia do registrador, é transitório, tá? Então o tempo de armazenamento é menor que o tempo de execução, então a leitura é feita, ela é descartada, tá? Tanto o registrador como o cache armazena por mínimo de tempo possível, tá? Não fica segurando informação depois que já foi processado. O custo é alto, né? O valor é próximo dos processadores, então memória cache internas são mais caras que as externas, isso realmente. Memória interna é cache e registrador. Memória externa, aí entra memória principal, secundária e assim por diante, tá? Bom, aqui mais ou menos, a memória principal ela é uma memória básica, tá, do sistema. Ela tem um tempo de acesso de 50 a 80 nanosegundos, tá? Mas ela já diminuiu também, é gradativo. Os valores que estão aqui são referentes a um modelo já antigo, tá, de memória, só como referência, que é o que estava em livro. Mas hoje você vai estar aí na faixa dos 15 a 20 nanosegundos, tá? Isso vai por conta do barramento, isso vai depender do barramento. Bom, volatilidade, ela é volátil, né? Mas há sempre uma pequena porção de memória não volátil, tá? Mas como assim? Ela não é 100% volátil? Não. O que é não volátil? É quando ele não é uma memória meio que permanente. Ela pode perder a energia que ela ainda mantém. Mas o que é armazenado nisso, Kendi? Drives, bibliotecas de uso, porque é um recurso externo. O controlador, você usa slot. Tudo que envolva slot possui memória não volátil, tá? Não tem como. Como assim, Kendi? Placa de vídeo possui memória não volátil? Possui. Ela tem um chipset de armazenamento ou uma memória, né, não volátil que armazena, por exemplo, o start do subsistema, tá, da placa. O mesmo ocorre com a memória. Tá? A memória tem uma lista de índices, então uma lista de endereçamentos, tem que armazenar, né? Mas o que é isso? A fabricante ela grava essas informações. Ao menos eu falo assim, eu vou lotear um terreno, só que na hora de eu já lotear para eu vender, eu já vou especificar com a estaca onde que é cada ponto. Ou seja, se construir casa e eu demolir tudo, eu ainda tenho os registros de onde ficam as alocações, porque está dentro do não volátil, tá? São os endereçamentos. Tecnologia, no princípio, núcleos de ferrite, tá? Atualmente semicondutores. Ferrite, que é o modelo que eu era para ter trazido, não trouxe meu chaveiro, mas tudo bem, tá? Bom, mas vocês vão ver nas fotos. Capacidade, geralmente é grande, tá? Então giga, né? Você já tem aí muito maior, mais informação sendo armazenada que as demais. Isso vai de acordo com a arquitetura do sistema, tá? Arquiteturas 32, né, bits podem endereçar até 4 GB, 64 vai de 16 exabytes para cima, tá? Isso é um padrão, tá? Por isso que a gente fala assim, Kendi, meu computador é 32, sistema operacional, e ele não lê mais do que 4 GB. Eu coloquei 8, mas ele não vai trabalhar os 8 GB. O sistema 32 bits ele tem um tamanho de endereçamento curto, 4 GB, acabou. Mas se eu tiver 8, melhora? Muito provável que não, 32 bits não. 64 bits sim, ele já consegue fazer a leitura do bloco inteiro, tá? de pacote. Bom, temporalidade. As instruções e os dados devem permanecer na memória principal enquanto durar a execução do programa. Isso na memória principal, então ela não é transitória, mas ela também não é permanente, tá?
Tempo de permanência pode variar de acordo com a execução. O tamanho do programa influencia? Influencia. Duração do programa? Também. Tem programa que precisa estar com a informação ativa dentro da memória, senão ele não roda, tá? Por isso, o Google Chrome é o melhor comedor de memória, né? Navegador top. Você abriu ele, pronto. Tua memória que estava com 12% vai para, sei lá, 46 de uso. E você nem abriu a aba. Abriu 3 abas, pronto, já está dando 80, né? É padrão. Fechou a ferramenta, o software, o browser, pronto, ele começa a cair porque o sistema começa a verificar que aquela lacuna ou aquele endereçamento da memória já não tem mais o software solicitante. Então ela começa a limpar e vai diminuindo, né, os espaços. Quantidade de programas que estão sendo executados, né, ou sendo processados juntos também influencia e assim por diante. O custo da memória não é tão, né, elas são mais baratas, mas ainda tem valores que se aproximam, depende do modelo, versão e assim por diante, tá? Bom, as secundárias são as mais lentas, tá? São chamadas de memórias auxiliares, tá? O objetivo é garantir o armazenamento permanente. Diferente da memória, a secundária entra como storage, tá? Como armazenamento. Constituição: dispositivos diretamente ligados no sistema para acesso imediato, no caso de discos rígidos, através de um conector, tá? E um barramento. Dispositivos conectados desejados do usuário, como pendrive, também é considerado, por mais que seja um circuito, é bem rápido, mas ainda é um dispositivo muito mais lento que a memória principal, que está diretamente colocado no barramento principal do sistema computacional. Tipo de acesso: o tempo alto, né? Então ele é muito mais lento, de 80 a 30 milissegundos, já não é mais nano, tá? Isso, é claro, mudou, né? Você colocou um SSD, aí você meio que já pariu com a velocidade. Claro, não vai ser a mesma velocidade da memória principal. O componente às vezes por causa do circuito, mas o barramento meio que segura isso, tá? Tanto que se você pegar um SSD do padrão SATA 3, ele vai atingir o limite do SATA 3, que é 400 a 500 megabytes por segundo. Já um padrão NMV2 lá, NMV, né? Não lembro se a nomenclatura é essa. Ela é 3, 4 vezes mais rápida que a SATA. Então ela atinge lá seus 1.1 GB de 1.4 GB de transferência, tá? Volatilidade: não voláteis. Tecnologia: varia conforme cada dispositivo. Temporalidade: permanente, considerada permanente. Capacidade: varia de acordo com os seus dispositivos. Se é disco rígido, aqui eu coloquei até 1 TB, mas é bem mais. Hoje você tem HD de 1, de 2, esses dias de 12 TB, na faixa de R$2.000, R$2.500, eu acho que você encontra um HD magnético, tá? E pendrive até 16, mas tem mais. Eu, em 2012, consegui um pendrive, na época, de 512 GB. Top. Lá em São Paulo, lá no Santa Efigênia. Perfect. Pluguei, passou dos 2 GB, morreu o pendrive. Corrompeu todos os arquivos. Era fake, certeza. Chinesaiada na Santa Efigênia é dose, tá? Mas ainda assim o custo é bem menor. Classificação dessas memórias. Aí tem uma diferenciação. A gente tem lá nas voláteis, né, em termos de leitura e escrita, 2 modelos: as dinâmicas e as estáticas. As estáticas são as SRAMs, tá? Já no padrão das caches. As DRAMs, elas são dinâmicas e elas possuem 2 vertentes: as assíncronas e as síncronas. As assíncronas são as DRAMs, FPM, EDO, BEDO. Essas versões são armazenamentos não voláteis, tá? Então você tem aí um padrão assíncrono de registro. E aqui são as síncronas, né? SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, 4 e assim por diante. As SDRAMs, RDRAMs, perdão, tá? A estática é padrão, SRAM. As não voláteis, no caso, né, em termos de armazenamento, as não reutilizáveis são as ROMs, né, e as PROMs, e as reutilizáveis são as EPROMs e EEPROMs, que são as flash. Por exemplo, pendrive, ela é padrão reutilizável, ou é uma EPROM ou EEPROM. Eu tenho no Arduino,
mesma coisa, tá? Outra informação legal. A gravação das ROMs e PROMs são feitas através de um equipamento. A gente chama de jacaré. Eu não sei se vocês já viram. Quando você compra um armazenamento essa memória, né, um chip, ou chip não, né, desse armazenamento, para você regravar, você precisa de um equipamento, tá? Essas não reutilizáveis não vai. Depois que ela fez a gravação, ela é blindada, não tem. Você teria que literalmente danificar o equipamento, tá? Já as reutilizáveis não, você consegue fazer a regravação. Se o slot não permitir, o que é feito? Eletrotécnico, tira as soldas de todos, arranca fora, bota numa protoboard da vida, faz as ligações e utiliza um software que vai, como se estivesse mudando a firmware do chip da memória, tá? Eu acho que eu tenho um modelo aí das fotos. Bom, e aí a gente tem a classificação que ela é acesso sequencial. Os dados podem ser lidos e escritos apenas em uma determinada sequência, tá? Então ela é sequencial, ela não é dinamicamente armazenada de forma aleatória igual o disco rígido, tá? Essas memórias são padrão FIFO, first in, first out. O acesso pode ser, tem o acesso randômico também, que aí são dados que podem ser lidos e escritos em uma pré-ordem estabelecida, não sequencialmente necessariamente, tá? Pertence a uma categoria de memórias estáticas e dinâmicas, aí vai de acordo com o modelo. Nós temos lá a estática, que aí preserva a informação enquanto houver alimentação de energia. Não há operação de escrita e leitura, mas ela é estática, ou seja, ela já foi pré-gravada. E a dinâmica, que necessitam ter essa informação periodicamente atualizada, que aí você tem então o modelo dinâmico é aquele que perdeu energia, você consegue limpa e você regrava, perdeu energia, limpa, você regrava, tá? Dessa classificação, as síncronas, né? A leitura e escrita dos dados é síncrono, né? Através de um relógio de sistema ou através do controlador do barramento. Isso é um clock, tá? Então ela vai fazer a gravação de forma síncrona. Os assíncronos não precisa ter esse clock, né? Não precisa ter esse time de gravação. As não reutilizáveis não podem ser escritas, ou no caso, pode ser escrita apenas uma única vez, ou seja, na gravação. Não dá para regravar. Para fazer isso, tem como, mas danifica. Você pode perder e matar o componente. Reutilizáveis podem ser escritas mais de uma vez, tá? A entrada da ideia de módulos, tá? A memória, ela tem esse conceito porque é um agrupamento, tá? O módulo ele está presente em vários componentes, tá? Como slots, circuitos eletrônicos que estão contidos em memória e assim por diante. Porém, ela tem o que a gente chama de DIP, Dual in Parallel, né, que são encaixados na memória. Esses módulos, se você observar a memória, ela tem vários bloquinhos pretos assim na memória. Aqueles são os módulos. Tá? Cada módulo possui uma quantidade X de armazenamento. Tá? A instalação desses módulos era muito trabalhosa na época, para facilitar a vida dos usuários. Então, por quê? O que acontecia? A placa memória, ela vinha normal, com vários slotzinhos, como se fosse de placa-mãe, só que era para colocar as baratinhas, né? Então, quer dizer, eu tenho 2 pente, só que eu só tenho a gente chama de baratinha, mas a memória em si. Então, eu plugava lá e ligava a máquina, ele ia ler só aqueles 2 que eu coloquei, mas eu tinha mais espaço para colocar. Se eu comprasse mais, eu só ia encaixando, né? Antigamente tinha que ser feito via solda. Depois veio os slots de entrada, né, para esse DIP, para os módulos, e você então conseguia encaixar esses módulos. Se você encaixasse do lado ao contrário, queimava o módulo, queimava a placa e assim por diante. Então tinha uma sequência. Tanto é que alguns módulos vinham com uma perna a menos para meio que direcionar, né, a posição. Depois de muito tempo queimando o módulo. Então a placa de circuito impresso, onde os circuitos integrados de memória se encontravam soldados, né? Ou no caso, encaixe. Tá? Então você tinha os 2 modelos. Esses são os módulos, tá? De uma memória. Tá? Aqui é um padrão SIPP, tá? Ou Single Inline Pin Pack Page, que no caso é um módulo, é um pacote de pinagens,
tá, únicas, ou seja, você tinha uma única distinção de abordagem do módulo. Foi o primeiro módulo a ser criado com aparência que lembrava um pente de memória, tá? Esse daqui ainda, o que eu tenho é menor, ele é comprido assim os módulos, tá? Daí veio aquela ideia de pente de memória, tá? Os terminais eram similares aos usados nas DIPs, né, causando mau contato ou danificação, porque é igual às baratinhas. Igual você compra componente para o Arduino, né, onde você pluga, é idêntico, parecido com aquilo lá. Eram encontradas versões de 256 KB, de 1 até 4 MB, tá? Veio então, eu tenho um parecido com esse, só que o meu não é soldado, se eu não me engano esses daqui são soldados, tá? A SIM30, basicamente era um CIP também com um novo encaixe, ou seja, você tinha aí uma conformidade nesses encaixes para evitar falhas. Tinham cerca de 30 terminais cada bloco, tá? Também já operando a 8 bits, né, 256, 1 MB e 4. Possui módulos com e sem paridade. Lembra da ideia da paridade do RAID? Também tinha na memória. A paridade seria para saber se o módulo tem ou não paridade. Basta contar o número de circuitos. Ou seja, nesse aqui, ó, tem um que é paridade, tá? São 3, é ímpar, paridade. Se for ímpar, possui paridade. Se for em módulos com dupla face, contar somente os circuitos de uma única face. O que acontece dele vir 3 aqui, 3 no outro lado? Tem paridade. Se veio com 4, não tem paridade, tá? O SIM32 veio na sequência, 72 terminais, tá, de encaixe. Trabalhava já a 32 bits, né, expansivo até 32 megas. DIN, essa eu cheguei a ver, é da minha época, tá? A memória DIN, ela tinha 2 cortes na memória, dois vãos, tá? Possuíam 168 terminais, 84 de cada lado, tá? Bom, são encontradas diversas capacidades de 8 para cima, né? Com e sem paridade dependendo da quantidade de módulos. Os primeiros montados com FPM ou EDO, né? E atualmente utilizavam, né, os mais atuais SDRAMs ou superiores. Ao contrário dos anteriores, dependendo de duas faces, independente se é dos dois lados ou não, tá? O padrão DIN foi muito usado. Aqui veio a RIM, que é a Rambus, né, inline. É um padrão Rambus, tá? Então ela é uma versão específica para mainframes e assim por diante. Possuía um sistema separado. A Kingston já era fabricante na época. São fisicamente semelhantes às DINs, porém não é possível o encaixe por causa do corte, tá? Módulos de memórias não têm relação com a tecnologia usados em circuitos. Exemplos: podemos ter um SIM72, tá? Que utiliza circuitos FPM e EDO, mas essa daqui ela usava um padrão secundário, tá? Uma RDRAM. Bom, aí vai as siglas, né? RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. SRAM seria a memória de acesso randômico estático. DRAM, na parte dinâmica. FPM RAM seria o acesso à memória dinâmica, né? É um módulo de paginação. Paginação é uma referência que a gente vai ver acho que em gerenciamento de... Não, acho que veio aqui, não lembro agora. Mas é uma formalização de leitura escrita em memória. Caraca, tá voando. Será que dá tempo? Dá. EDO RAM é uma Extended Date Out, né? Então são saídas de dados estendidas. É uma forma de armazenamento secundário, tá? Só que num padrão memória. O BEDO RAM também, Burst, que é a saída de dados estendidos ao modo de rajada, que é por bloco. Aqui faz a saída de forma unificada, tá? SDRAM, Synchronous Random, ou seja, é a parte síncrona, né? Então ele possui um sincronismo de registro. Aqui seria a parte que é da Rambus, né? Que é a diretriz, né, de armazenamento das memórias Rambus. DDR, Direct Rambus, DDR, ou DR, né? DDR é a Double Data Rate, que essa DDR, a DDR2 já possui modularização dos dois lados, tá? Algumas versões são dual channel, 2 canais. DDR3 já com taxa dupla, ó, taxa dupla, que é 2 canais. A MDRAM, que é a Multibank, tá? Dynamic Random Access Memory. A MDRAM não foi muito e não é tão bem utilizada, tá? Ela é específica para alguns recursos.
A ROM, leitura, somente leitura, tá? Então ela é gravada uma única vez. A PROM, aí você consegue fazer a gravação através de uma forma de programa, tá? Então memória somente leitura programável. EPROM e a EEPROM você consegue apagar, por isso que ela começa com E, erasable, ou seja, você consegue apagar as informações dentro dela, tá? Finaliza. Esse slide a gente finalizou. Tinha muito mais. Bom, eu acho que eu removi as imagens, mas tudo bem, tá? Mas aí finaliza por aqui. Eu vou. Deixa eu só pegar para mostrar. Ó, que às vezes imagem real não de livro sai mais. Tem como a gente dar uma. Quer ver? Ô trem. Deixa eu pegar uma antiga. Deixa eu ver se eu acho que rapidinho eu já. Não é essa aqui. EEPROM. Vamos ver se é a EEPROM. Ó, essa aqui é uma EEPROM que você vê e encontra em circuitos tal para comprar, tá? A EEPROM é praticamente a mesma conceito, só que ela possui algumas diretrizes de duplicidade de escrita, tá? Ela tem, se você ver algumas tem esse buraquinho aqui, que é onde fica, tem esqueci o nome do, não é o controlador da memória, mas eu não lembro agora tem um componente, só que depois eu lembro o nome e eu explico certinho, tá? Mas você vê, ela não é tão, essa é cara porque provavelmente tem 10 peças, mas ela não é tão cara. Você compra uma memória, um armazenamento desse mais. Esse é o famoso jacarezinho, deixa eu ver, é o jacarezinho que eles chamam, tá? Que é o que faz a escrita, tá? Em memória. Então ele vem sem só com o slot, você encaixa ele, aí cada jumper aqui te dá tipo escrita e leitura para cada bloco, tá? E aí você pluga os cabinhos e você consegue. É o famoso e tem esse aqui que é a outra versão do módulo gravador de memória, tá? Que ele entra aqui, se encaixa e abaixa o pino para ele fazer tipo uma alavanca de pressão, tá? Tem vários modelos. A PROM, que já são essas, deixa eu ver, assim, ó, tá? As PROMs geralmente elas já vêm soldadas nos dispositivos, nos equipamentos, tá? Grande parte são PROMs, tá? Entre outras, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então beleza, a gente mata hoje. Esse slide foi tranquilo. Vou montar o vídeo do próximo slide, tá? Dos dois, pra gente. E aí eu vou pensar numa possibilidade de fazer uma atividade com vocês em sala, tá? Mas a gente negocia, vamos ver. Essas coisas também dá pra, tá? Beleza? Então, deixa eu até finalizar aqui, ó.